Vamos lá, abre suas Bíblias aí, por favor, em Êxodo capítulo 20. Eu não vou falar sobre maldição hereditária, tá? E é um tema que muito profundo, inclusive, né? Um tema muito profundo, um tema que a gente precisa ter conhecimento, não é? Êxodo capítulo 20, verso 3 em diante. Inclusive, irmãos, depois, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, acho que a gente pode abrir de uma forma bem tranquila para algumas dúvidas que os irmãos possam ter, tá? Não é? Porque é um tema que traz, pelo menos para a igreja, bastante dúvidas, né? Todos acharam? Êxodo capítulo 20, verso 3. Nós vamos ler 3 textos para poder fazer sentido para nós, tá bom? O primeiro é esse, e diz assim: não tenha outros deuses diante de mim, tá? Vamos lá, eu vou destrinchar esse entendimento bíblico. Não tenha outros deuses diante de mim. Aqui parece, por óbvio, a gente está pegando aqui Êxodo, né? Então nós estamos falando de um povo hebreu que saiu do Egito e estava acostumado com a cultura egípcia, enfim. Mas quantas idolatrias nós temos, nós, povo evangélico? Não é? Muito mais do que o budista, que tem uma imagem do Buda, muito mais o hinduísta, o taoísta, qualquer povo que tenha imagens. A gente sempre associa a idolatria ao ídolo no sentido de imagem de escultura. Mas nós evangélicos que não temos imagens de escultura, somos, na maior parte, mais idólatras do que muitos outros religiosos de outras fé. Por quê? Porque nós fazemos coisas absurdamente idólatras. Eu lembro uma vez eu estava em Salvador, lá na terra boa da irmã Mara, né? Salvador é terra, tem uma frase muito legal, Salvador, terra que andou o nosso Senhor, terra de mulher braba e de homem trabalhador. Não é? E lá, eu cheguei do aeroporto, o aeroporto é distante do centro, e tem que passar por uma avenida muito grande, e essa avenida tem alguns bairros que tem uma parte ali para a direita que é esplanada do governo, algo assim. Ia ter na época um show do Diante do Trono, naquele gramado gigantesco. E eu passei e tinha um monte de gente acampada, com barracas, E eu perguntei pro irmão que me buscou no aeroporto, tava me levando pro hotel. Eu falei: o que tá acontecendo? Tem esse povo acampado aí? Alguma manifestação política? É gente sem terra? É o agro que tá aí fazendo reivindicações? O que é isso aí? Ele falou: não, são os crentes. Vai ter o show do Diante do Trono, eles já estão acampados aí para poder entrar lá no evento mais perto do palco. Só que isso era tipo uma quinta-feira, o evento era domingo. Os caras já estavam acampados quinta-feira para ver um show de uma banda evangélica. Me parece idolatria isso. Entendeu? Porque esses mesmos crentes, obviamente, os mesmos que estavam acampados lá, eles chegam atrasados no culto. Entendeu? Porque no culto da igreja dele não é tão importante quanto ver o show do Diante do Trono. Suponho. Mas eu duvido que um deles acampa quinta-feira na porta da igreja, chega o diácono lá dando água para ele, dando pão, e fala: não, eu tô aqui acampando porque eu quero ser o primeiro no culto de domingo, eu quero sentar na primeira cadeira. Inclusive, às vezes, nós, por vergonha, a gente não senta nas primeiras cadeiras, por honra, entender que de repente vai ter uma autoridade, tudo bem, mas às vezes a gente senta lá no fundão, né? Porque a gente tem vergonha, tem medo do pastor fazer uma pergunta difícil. Já pensa: nossa, eu que sou teólogo, tenho medo quando o pastor começa a fazer pergunta no culto. Quando o pastor chega assim e fala: não é? Quer ver? Esses irmãos estão afiados na Bíblia. Nossa, eu gelo. Porque eu penso: vai que na hora dá um branco e eu esqueço, vou passar uma vergonha aqui na frente de todo mundo. É ruim. Mas para outras coisas, nós somos os primeiros. Nós somos muito prontos a fazer as coisas. Então, quando nós lemos em Êxodo, capítulo 20, verso 3, não tenha outros deuses diante de mim, cuidado, irmão. Porque talvez esses outros deuses não sejam imagens de escultura, não sejam outras religiosidades, talvez seja o seu relacionamento familiar, talvez seja seu filho, talvez seja seu trabalho. Eu conheci, na minha caminhada como pastor, eu conheci vários irmãos necessitados de um bom emprego, que assim que receberam o bom emprego e começaram a ganhar dinheiro, abandonaram a igreja. Eu conheci jovens solteiros que, quando encontraram uma namorada, abandonaram a fé. Então, quer dizer, se a namorada tira ele da fé, não precisa nem
nenhum outro Deus, não é? Ele já está automaticamente posicionado ali como uma idolatria. Então o texto começa dizendo isso, então eu quero que a gente entenda que o pecado de ter outros deuses não está relacionado apenas a uma religião, ou uma fé católica, ou uma fé espírita, ou uma fé budista, ou uma fé muçulmana, ou uma fé taoísta, não está ligado a isso, está ligado a quem você coloca diante de Deus. Entre você e Deus, tem alguém? Cuidado. Porque antes de Abraão ter Isaac, Abraão só falava de Deus. Até um dia que Deus honrou tanto, falou, pô, esse cara aqui é bom demais, com 100 anos de idade, vou fazer ele ser pai. E ele com 100 anos de idade, a mulher dele com 90 anos de idade, tiveram um filho natural, biológico, não foi filho adotivo, natural, nasceu Isaac. Depois que nasce Isaac, você não vê mais Abraão falar de Deus. Você só vê Abraão com Isaac para cá, Abraão com Isaac para lá, Abraão com Isaac para lá. Às vezes a bênção que você pede para Deus pode se tornar a sua maior maldição. Às vezes a recompensa que você recebe de Deus pode ser aquilo que te afasta de Deus. Por que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac no monte? Não que Deus queria sacrifício humano, mas por que Deus pediu? Deus não queria um sacrifício humano, Deus queria que Abraão tirasse algum atrapalho que estivesse entre Deus e Abraão. E nessa hora, o que estava atrapalhando a comunhão de Deus e Abraão? Um filho. Sabe aquele filho, a gente chama de avovozado? Sabe aquele pai velho, aquela mãe velha que tem um filho e aí a criança cresce avovozada? Pode tudo? O filho nunca ouviu um não na vida? Destrói onde vai. Eu vejo uns memes na internet, irmãos. Irmãos, presta atenção, pode ser que doa, mas é engraçado. Eu não vou onde meu filho não é bem-vindo. Já viram esses memes? Aí você vê o filho destruindo a casa. Destruindo. Tem um meme de uma menininha que ela tem uma cara de medonha, dizendo bem assim, só tô esperando o pastor dizer amém pra eu subir mexendo nos instrumentos. É culpa da criança? Claro que não, irmão. É culpa de quem? Do pai que acha a criança um Deus e que nunca disse não pra aquela criança. A criança pode fazer tudo. A criança pode bater na cara da mãe. A mãe nunca vai repreender. Então tomem cuidado, porque até na Bíblia, quando um pai colocou um filho à frente de Deus, Deus pediu para aquele filho ser eliminado. Cuidado, irmãos. Cuidado. Com quais deuses vocês estão criando no relacionamento de vocês. Quem entendeu? Ok? Ok? Vamos lá. Verso 4. Aí sim, agora fala sobre idolatria de imagem de escultura. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adore. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí sim nós estamos falando de idolatria a imagens. E não sei se vocês sabem, eu trabalhei num convento. Eu trabalhei 3 anos num convento. Eu era o bendito fruto entre as mulheres. Porque eram 4 freiras, uma madre superiora e três madres, e 18 postulantes, que eram as jovens que estavam estudando para ser freiras. E eu era digitador, porque é a congregação de Santa Marcelina, então a congregação é na Itália, e elas precisavam de um digitador que digitasse em italiano. E eu era digitador e digitava italiano, então eu fui contratado. E foi um momento muito bom na minha vida, porque eu era jovem e não tinha emprego, e eu ganhei muito bem lá, porque elas pagavam bem e pagavam por demanda de trabalho, e elas tinham muita demanda de trabalho. Eu passava o dia inteiro no convento lá, almoçava com as freiras, jantava com as freiras, tomava café da manhã com as freiras e digitando. E eu aprendi a amar demais esse povo, e eu conheço o catolicismo melhor do que muito católico. Eu bato uma aposta. Primeiro porque eu sou professor de história da igreja, então eu conheço pela história. Segundo porque eu convivi 3, quase 4 anos dentro de um convento. Quase que eu virei uma freira. Quase. Só que aí eu queria casar, aí eu falei, melhor não. Mas eu vi 4 anos, mais um ano eu me formava. Era 5 anos que as meninas ficavam lá. Mais um ano eu me formava freira. Já pensou eu com o arquinho na cabeça? Mas é verdade. E eu comecei a entender que muitas pessoas, elas estão sabotadas. Isso é uma sabotagem. Quando você quer criar uma narrativa para fazer o teu pensamento ser um pensamento que concorde com a Bíblia. Isso é uma sabotagem. Porque a verdade ela é extremamente libertadora. Só que a verdade ela é um problema. A verdade é um problema. Porque quando eu descubro a verdade, eu tenho que viver pela verdade. Se eu descobrir a verdade e viver pela mentira, eu sou uma farsa.
Então, para que uma pessoa que vai numa igreja... Aí eu perguntei para a freira na época, mas, ô irmã Lourdes, vocês não adoram imagens? Não, vocês não estão contra... Eu falei para ela, vamos abrir a Bíblia de vocês, para não dizer que é Bíblia evangélica. Tá escrito aqui, ó. E ela, não, mas a gente não adora, a gente venera. Eu falei, mas não é a mesma coisa? É. Daí ela falou, não, é porque naquela época não tinha foto. Então, para a gente lembrar dos santos, a gente tem as imagens. Eu falei, mas você conhece o Antenor? Daí ela falou, seu quem? Eu falei, seu Antenor. Ela falou, não. Você não conhece o Antenor? O Antenor foi vou falar pra você, foi um cara extraordinário que ajudou muita gente lá no bairro da cidade lá, de União da Vitória, onde eu nasci. E ela, por que você está me perguntando isso? Eu falei, porque você devia ter uma foto do seu Antenor pra você lembrar dele. Ela, mas por que eu tenho que lembrar do seu Antenor se eu nunca vi ele? Eu falei, mesma pergunta para Santo Antônio, São Pedro, São Paulo. Por que você tem que lembrar dele se você nunca viu? Mas eles estão na Bíblia, o Antenor não tá. Eu falei, mas o Antenor tá na minha vida, na minha história. Não faz sentido o que vocês estão falando. E ela disse, mas nós não adoramos essas imagens. Eu falei, vamos lá. Você presta culto a elas? Falou, não. Poxa, no dia do caminhoneiro, gente, eu respeito os caminhoneiros. Eu acho que os caminhoneiros são uma profissão digna. Meu pai trabalhou com transporte a vida toda, mas não precisa 5 da manhã sair buzinando no dia do São Cristóvão. Não precisa. Né? Da mesma forma que eles reclamam dos crentes pentecostais que gritam demais, eu posso reclamar dos caminhoneiros que buzinam 5 horas da manhã? Vocês me dão essa permissão? Pelo amor de Deus, não é? Mas o que é que tem na igreja de São Cristóvão? O São Cristóvão. E qual a imagem está lá? A imagem do São Cristóvão. E quando eu entro na igreja de São Cristóvão, eu não tenho que fazer uma reverência para São Cristóvão ou fazer um sinal da cruz, uma coisa assim? Então eu estou reverenciando o São Cristóvão. E não tem uma missa no dia do caminhoneiro, pelo menos, que é em honra ao São Cristóvão? Está prestando culto a ele? Sim. É isso que Êxodo está falando. Mas por que as pessoas não percebem? Porque é sabotagem espiritual. A pessoa quer fazer uma exegese, ela quer pegar a sua vida. É tão bom, eu nasci católico, eu cresci católico, eu vou morrer católico. A minha avó era católica, minha bisavó era católica, meu tataravô era católico. Na minha linhagem, Carlos, na minha linhagem da família, tem um padre que casou. Que ele veio da Itália e ele casou em São Paulo. Eu estava vendo minha árvore genealógica, eu sou bisneto, ou tataraneto de um padre. Padre casado. Daí eu acho que ele foi excomungado da igreja, eu não sei como funciona. Mas ele casou. Então, todos nós aqui tivemos uma linhagem de algum católico, porque a gente foi colonizado por portugueses, por italianos, a gente teve isso. O problema é que a sabotagem espiritual nos faz não querer deixar aquilo que está na nossa história familiar. E aí eu vou dizer para vocês, nós viramos crentes, mas nós ainda fazemos uma série de ritos católicos. Nós não comemos carne na sexta-feira santa. Nós batemos na madeira, quando alguém fala alguma coisa, a gente fala, tá amarrado, bate na madeira. Não é? A gente sopra a vela em bolo de aniversário. A gente usa símbolos, que são símbolos religiosos católicos, não são símbolos cristãos, evangélicos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque talvez, mesmo sendo evangélico, nós ainda prestamos culto a qualquer que seja essas entidades. Aí por fim, Deus fala, não preste culto a elas, no verso 5, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Zelo também significa, vindo do latim, também significa ciúmes, tanto que no espanhol zelo é ciúmes, que visita a iniquidade, a maldade, o pecado dos pais nos filhos. O que significa nos filhos? Lembra do ensina o menino no caminho que deve andar? E não se desviará dele depois de grande? Qual é a diferença de ensinar o menino no caminho e ensinar ao menino o caminho? Qual é a diferença? No caminho é junto. Vem aqui, filho, vamos andar juntos? Vamos, venha, no. E o caminho? Filho, vai para a igreja, o pai não vai, mas vai você que é bom. A igreja é bom para criança. Eu estou apontando uma direção, mas não estou indo. Isso é ensinar o caminho. Ensinar no caminho é fazer esse caminho junto. Preste bem atenção. O texto diz o quê? Sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Ou seja, o pecado de um pai é visitado por Deus no seu filho. Então existem situações que os filhos herdam, situações espirituais que os filhos herdam por problemas espirituais dos pais. Mas eu estou falando isso aqui antes de você se converter. Porque depois que você entregou sua vida genuinamente a Deus, passou pelas águas do batismo, você não tem mais essa herança espiritual. A cruz é superior a tudo, amém? Se qualquer pessoa vier a você e disser bem assim, olha, você já é crente? Sou. Já é batizado? Sou.
mas você tem que quebrar maldições do passado ou maldições hereditárias. Não acredite, irmão. Eu vou dizer o porquê que você não vai acreditar. Porque senão você vai estar dizendo que a cruz é insuficiente. Que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. Que a sua conversão é insuficiente. Veja o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Se você puder abrir aí, 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Pronto. Se eu estou em Cristo, eu sou o quê? Nova criatura. Eu não tenho que me preocupar com o passado. Tá? Então, aqui já tem uma resposta para a pergunta de alguém. Como quebrar uma maldição hereditária? Se converta. Entregue sua vida para Jesus. Viva o evangelho pleno. Ande em conformidade com a palavra de Deus. Agora, há esse problema que eu tenho batido na tecla nas sextas-feiras, que é o falso crente. E esse problema é muito real nas igrejas. Ele é muito real. Que é aquele crente que gosta de ir para a igreja, porque a igreja... Veja, a igreja é um lugar bom, saudável. Mas o hospital também é um lugar bom e saudável. O problema do hospital é que sai gente curada de lá feliz, volta para sua casa, mas sai gente pela porta dos fundos no necrotério, deitado no caixão. A gente nunca vê o cara que sai pela porta dos fundos no necrotério. Por quê? Não é bom para os negócios. O hospital não quer fazer uma propaganda que está morrendo gente lá dentro, mas todo dia morre alguém no hospital. Todo dia morre. Mas sempre sai por uma porta dos fundos, escondido, ninguém vê. Você já entrou no hospital alguma vez e viu saindo no caixão pela porta da frente? Não sai. Não sai. Na igreja morre muita gente, vai para o inferno e a gente não sabe. Porque ele disfarçou que era crente a vida toda. Teve pecados ocultos. A Bíblia fala que aquele que confessa os pecados encontra vida, mas aquele que os esconde apodrece os seus ossos. Tem gente com os ossos apodrecendo porque está escondendo pecado. E não é escondendo pecado de mim ou do pastor de vocês, é escondendo pecado de Deus. Só que Deus, você não consegue esconder nada de Deus. Então agora imagine que você descobre que você tem um câncer. Diga, está amarrado. Só pra gente garantir, né? Mas vai que você descobre que você tem um câncer. Aí você tem que ir no hospital. Aí você chega no hospital. Você vai lá e pega o número de senha que você tem que esperar. Não importa se você tem Unimed, se você tem Sírio-Libanês em São Paulo, ou se é na UPA lá da EFAP. Não importa. Você tem que esperar até a hora de ser atendido. Qualquer hospital. Não tem. Não tem que esperar. A não ser que você seja, sei lá, presidente da República. Aí eu acho que não. Mas nós aqui, seres humanos, médios mortais, tem que esperar. Aí você pega o número lá, você sabe que você tem uma doença, já teve um diagnóstico, você só está esperando para ser atendido pelo médico, para o médico começar o tratamento para te curar. Aí você fica ali, não, mas tá demorando demais esse negócio. Não, mas eu já vi no hospital, tá bom, né? Eu já peguei uma senha, tá bom demais. Eu já tomei o chá aqui do hospital, sentei na cadeira do hospital, tô aqui na antessala. Não vou ver o médico. E volto para tua casa. Aí no outro dia você fala, não, eu preciso ir no hospital, porque eu lembrei que eu tenho uma doença de morte. Você vai e faz a mesma coisa. Você pega o número da senha, você toma um chazinho, você senta no banco, igual isso aqui, o banco é igual isso aqui. Fica lá esperando, olhando na tela lá que fica passando, igual aquela tela ali, ó, fica passando uma propaganda, uma televisão, um jornal, agora tá passando as Olimpíadas, aí você, não, demorando demais, eu vou embora. E faça isso por 1 ano. Vá todos os dias no hospital, todos os dias pegue o número de senha, todos os dias sente na cadeira, por 1 ano. Você vai ser curado? Por que você não vai ser curado? Porque não basta você ir para o hospital. Você precisa se encontrar com o médico. O falso crente vem para a igreja, mas não se encontra com Jesus. Você pode vir para a igreja todo dia por 1 ano. Se você não se encontrar com Jesus, você vai morrer espiritualmente. Seus ossos vão apodrecer. Você vai para o inferno dentro da igreja. Então eu posso falar para você, maldição hereditária não continua na vida daquele que entregou a sua própria vida a Jesus. Porém, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você não pode ser membro da igreja quadrangular. Você não pode ser membro da igreja Assembleia de Deus. Você não pode ser membro da igreja batista. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. A igreja é uma mera instituição humana, da qual nós temos afinidades próprias. Os mais pentecostais, eles gostam daquele mover, eles ficam juntos. Os mais quietinhos lá, tipo os presbiterianos, eles gostam daquele, eles ficam juntos. Nós aqui gostamos de campanha, de novena, a gente fica junto. E é isso. Igreja é isso. É organização
dos salvos, do corpo de Cristo. Mas você tem que fazer parte do corpo. Se você não fizer parte do corpo, você pode vir todo dia aqui, você vai morrer e vai para o inferno. É a famosa frase que igreja não salva ninguém. Quem entendeu? Então, pronto. Pastor, mas o que vem a ser de fato uma maldição hereditária? Veja, perceba. É quando algo começa a ecoar até 4 gerações de forma assustadoramente igual. Eu tenho a história do rapaz que bisavô, avô, pai e filho. 4 gerações. O bisavô trabalhava numa mina de carvão, o carrinho descarrilhou da mina de carvão, passou por cima dele, matou ele na hora. Bisavô. O avô trabalhava na rede ferroviária quando tinha bastante trem no Brasil, trabalhava na linha de ferro, não sei o que aconteceu, uma explosão lá de dinamite que tinha que perfurar para botar uma linha nova, pegou ele, morreu. O pai, acidente, não me lembro se era trem ou se era carro, num trilho de trem. O carro saiu da pista, entrou no trilho de trem, o trem bateu na hora, um infortúnio, morreu. E o filho caiu de um trilho, de uma montanha-russa, de um parque, soltou aquela coisa que trava criança, menino pequeno, morreu. Peraí, os 4 gerações tiveram mortes de acidente, de forma trágica, de forma inevitável, associado a trem. Isso é maldição hereditária. Isso não é coincidência. Ah, não, mas é câncer. Câncer pode ser genético. Pode ser epigenético. Problema cardíaco, genético, epigenético. Problemas diversos, saúde, pode ser. Mas situações que são, por exemplo, morreu de tiro o bisavô, o outro morreu de tiro. Pô, qual é a chance de 4 gerações morrer de tiro? E às vezes é diferente. Um foi um assalto, outro foi briga, outro foi bala perdida, outro foi... Mas todos foram tiro. Isso é maldição hereditária. Se você identificar que tem algo recorrente acontecendo na sua família e você é crente, o primeiro conselho que eu, como pastor, preciso dar para você: revisa a sua fé. Comece a orar ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, começa a mostrar onde é que eu estou errando. Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. É tipo assim, ó, vocês, mulheres normalmente, mulheres são assim. Homem é mais com barulho, mas mulher é com cheiro. Mulher chega em casa e fala assim: que cheiro é esse? Vocês são assim? E começa bem assim, ó. Aí vai na geladeira, né? Tipo, aquele tomate que você comprou faz 3 semanas já tá peludo assim. Mas a batata já tá brotando já. A batata já tá criando um pé de batata dentro da geladeira. Não é. Tá ruim, mas não é. Ah, é gás, tá vazando gás. Olha. Sabe, você percebeu, você entrou na sua casa, você percebeu que tem alguma coisa que não tá. Você já vai em busca do problema, do motivo, do ponto exato que está acontecendo esse cheiro. A vida espiritual é a mesma coisa. Você percebeu que tem alguma coisa que não está encaixando na sua vida espiritual? Você tem que sair. O que eu estou fazendo? É palavra que eu estou liberando? Eu estou errando no dia. Essa semana foi muito engraçado. Minha esposa, eu sou pastor da minha esposa, vejam só vocês. E ela é psicóloga. Então, quando ela vem com as táticas infalíveis dela, com as ferramentas psicológicas, eu devolvo na Bíblia para ela. Lá em casa a briga é feia, hein? Lá ela fala: não, porque Freud o quê? Jesus, minha filha. Aqui, lá é a briga feia. Mas ela entregando dízimo. E aí ela entregando dízimo para a igreja e ela falando assim: olha, você que é o meu pastor, eu entreguei meu dízimo em 2 partes esse mês, porque eu me apertei e aqui eu tô completando aqui a outra parte. Eu falei: irmã Francine, eu sabia que eu tava sentindo na congregação mesmo que tinha alguém fiel. Porque no último culto, na hora do ofertório, o Espírito Santo me levou a falar bem assim, do nada. Eu só estava orando pelas ofertas. Eu fui orar pelas ofertas, o Espírito Santo me levou a falar a seguinte frase: irmãos, se tem alguém que está em dívida com Deus no dízimo, na oferta, ou fez algum voto para Deus, eu não sei, porque voto é você com Deus, eu nunca vou saber que voto você fez com Deus, mas Deus está me impelindo a falar isso. Se você fez algum voto com Deus e não cumpriu, melhor não fazer, meu irmão, do que fazer e não cumprir. Deus não se agrada de tolos. Então, se alguém está em débito com Deus, cumpra, por favor. Vamos orar. Aí orei. Terminou o culto, minha esposa: amor, eu queria só... Eu rapei minha conta aqui, ó. Eu tava devendo R$350 de dízimo aqui, ó. Mas já tô entregando aqui. Olha só vocês, irmãos. Às vezes é isso, é algo que você tá...
Você sente o cheiro que tem uma coisa que você tem que ir atrás porque senão qualquer maldição da tua família, do teu passado, pode pegar em você. Porque você está em pecado. Então, esse é o caso. Esse é o caso, tá? Jeremias capítulo 31, verso 29. Gosto desse texto. Ele passou ali quietinho, assim, ó. Porque o pai ou a mãe deve ter dito assim, você passa em silêncio, que o pastor falou de criança. Passou assim, ó. Amadinho. Acharam Jeremias 31, 29? Olha o texto. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Algumas traduções dizem que apodreceram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. O que significa isso? Ásperos, apodrecidos, embotados, quebradiços. O que significa isso? Nós estamos lendo aqui em Êxodo, capítulo 20, verso 5, que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam, daqueles que fazem mal a Deus, daqueles que trocam Deus por qualquer outra coisa. Mas em Jeremias, ele está dizendo o seguinte, vai chegar um dia em que não vai mais o pai pecar e o filho sofrer o pecado do pai. É esse o termo, tá? Os pais comem uvas verdes, mas é o dente do filho que fica áspero, por causa da acidez da uva. Mas isso acontece. Então, quais são aqueles dias? Quando a igreja é igreja. Quando você deixa de ser um ímpio. Veja, o verso 30. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Ou seja, cada um é responsável pelos seus próprios pecados e diante de Deus deve dar conta deles. Eu sei quando eu peco. Você sabe quando você peca. Ninguém peca sem querer. Quantos entendem isso? E o porquê que eu falo isso com certeza? Porque a Bíblia diz que o pecado, ele é consumado pelo desejo da carne. E ninguém peca pelo que não deseja. Veja uma coisa que você odeia aí. Você vai fazer aquilo que você odeia? De forma alguma. Eu tenho asco, nojo de cigarro. Asco. Eu venho de uma família de fumantes. Minha avó fumava, minha mãe fumava, meu tio fumava, todo mundo fumava. Eles fumavam no banheiro, eles fumavam na cozinha. Era uma desgraça, era um inferno aquela casa. Quando eu consegui sair de casa com 16 anos de idade, a primeira coisa que eu fiz foi, nunca mais eu chego perto de um fumante. Se eu estou andando na rua e tem um fumante na calçada, eu atravesso para o outro lado. Eu tenho nojo. Você acha que um dia eu vou pecar fumando? Não, por quê? Porque isso não me seduz. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que te seduz. Porque o que te seduz é o que te faz pecar. Pode ser vício, pode ser bebida, pode ser pornografia, pode ser briga, pode ser dinheiro, pode ser tanta coisa. Tome cuidado. Então, pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua iniquidade. Então, o profeta Jeremias, nesse capítulo 31, ele está falando sobre o sinal de quando Israel for restaurado. Aqui é um termo espiritual, para quando você, como povo de Deus, for restaurado. Ou seja, quando a sua vida começar a fazer sentido em seguir a Cristo. Eu me converti com 18 para 19 anos, e eu estou com 48, então são 30 anos de conversão. E quando eu me converti, a vida não fazia mais sentido. Porque eu vinha de uma vida de família distante de Deus, e eu comecei a conhecer a Jesus, e aí eu comecei a pensar, nossa, então tudo que eu vivia é errado. Então agora eu preciso criar um novo sentido na vida. Por isso que a minha conversão foi genuína. Eu me converti primeiro a Deus, depois eu procurei uma igreja para congregar, aí depois eu fui para o seminário, aí depois, veja, conversão genuína. Qual é a diferença desse tipo de conversão? Com aquela conversão social, que a pessoa é convidada para vir numa festa, num culto. Amanhã eu vou para o Paraná pregar numa festa. E aí depois eu volto amanhã mesmo à noite para pregar domingo no batismo aqui na igreja. Então assim, vai ter gente no batismo que vai lá para acompanhar o batismo de um amigo. Eu vou fazer uma pregação que tem um apelo de salvação. Provavelmente alguém vai se converter. Na festa de jovens, eu vou fazer um apelo de conversão. Provavelmente alguém vai entregar a sua vida para Jesus. Qual que é a diferença daquele que se converteu genuinamente? Porque não faz mais sentido viver no pecado. Para aquele que se converteu numa festa, é que talvez aquele que se converteu numa festa, se ele não for rigorosamente discipulado e ensinado, ele vai ser aquele crente que vem para a igreja, mas que não tem contato com Jesus. Porque a igreja é bom demais.
E esse é o grande detalhe da vida. Porque o cristianismo é uma religião que não é inclusiva, é uma religião restritiva. Restritiva. Você não pode fazer o que você quer e ser crente. Não pode. Ah, mas eu não posso fazer o que eu quiser. Não, e ser crente não. Mas se eu quiser fazer tudo o que eu quiser, faça, mas você não pode ser crente. E se eu quiser ser crente? Aí você tem que negar a si mesmo. A Bíblia fala, quer vir após mim? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando eu li isso com 18 anos, meu irmão, eu percebi que eu não valia nada, nem para mim e muito menos para Deus. E eu percebi que não fazia sentido para Deus eu ser eu. Porque eu não tenho nada para oferecer para Deus, não faz sentido eu ser eu. Sabe quando chega aquele milionário que se converte, chega na igreja e despede dinheiro assim, ó, e ele se acha um bonzão porque ele tem muito dinheiro? Faz sentido você ser milionário se você não tiver Jesus. Não faz sentido você ser você sem Jesus. Então toda a maldição que o passado trouxe, se você tiver uma conversão genuína, vai vir o texto de Jeremias 31, 29. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se botaram. Hoje você pode dizer, se você é um crente de verdade, você pode dizer, os pecados do meu pai, do meu avô, do meu bisavô não podem mais fazer mal a mim, porque eu genuinamente entreguei minha vida para Jesus. Amém ou não? Eu genuinamente entreguei minha vida para Jesus. Eu tinha uma avó viva, minha avó morreu, minha avó chamava Diná, eu sempre faço a piadinha que o mundo tinha mãe Diná, eu tinha avó Diná, que é 2 vezes pior, né? E a minha avó, ainda no satanismo, na magia negra e tudo mais, sempre muito mística, muito... E ela, toda sexta-feira ela fazia um trabalho lá no centro onde ela ia, para minha proteção. Então, na mente dela, vê se vocês conseguem entender isso, na mente dela, ela estava fazendo bem, entenderam? Não é? Por quê? A religião dela é essa. Ela vai lá para uma entidade, ela oferece alguma coisa para essa entidade e fala bem assim para esse espírito, ó, vai lá na cidade tal e cuida do meu neto. Aí o espírito vinha. Só que quando chegava lá na minha cidade, eu já sou crente, eu sou pastor. Aí tinha um monte de anjo me protegendo. E toda sexta-feira era uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. E a gente sentia, eu e a Fran sentia um desconforto. Sexta-feira a gente ficava irritadiço. E nós não tínhamos culto na sexta. Então era um dia péssimo. Toda sexta-feira era um dia péssimo. Péssimo. Aí eu começava a orar mais. E a guerra... Eu falei, não tem sentido. Até que um dia eu fui... A gente fez uma campanha na igreja. E aí ia ter culto na sexta. Nosso culto era quinta. Mas como ia ser uma campanha sexta, sábado, domingo, 3 dias, a gente transferiu naquela semana o culto de quinta para sexta. Daí não ia mais ser quinta, ia ser sexta, sábado, domingo. E eu morava bem perto da igreja, e eu fui mais cedo para abrir a igreja. Fui eu, Francine, Mateuzinho faz 20 anos, o Mateuzinho era bebê de colo. E uma irmã, uma menina argentina que ajudava a cuidar do Mateus. Essa menina com o Mateus no colo, Francine do meu lado. A gente foi abrir a porta da igreja, passou um cara do outro lado da rua. Um menino jovem, forte, alto. Quando esse menino passou perto de nós, do outro lado da rua, ele ficou possuído por um demônio. E ele deu um grito e olhou para nós assim e veio assim, ó! A hora que ele veio dar um soco na Francine. Quando ele foi dar um soco na Francine, eu tirei minha esposa de perto dele, o braço dele passou bem pertinho do meu rosto, se acertasse ali, era nocaute. Era, sei lá, tipo o Popó e o Whindersson Nunes, assim, era um só. Só quem assistiu a luta entendeu a piada. Os irmãos não precisam entender esse tipo de piada. E aí, passou a mão, quando passou a mão, eu peguei o braço dele e joguei ele dentro da igreja, porque a porta da igreja estava aberta. A igreja era de correr a porta. Eu joguei ele dentro da igreja, pulei lá dentro e falei para minha esposa, tranca a porta e não deixa ele sair. E aí pulei nele, irmãos. Aí vocês vão achar estranho. Sinto muito. Era o que eu podia fazer. Eu agarrei ele pelo pescoço, dei uma gravata nele, tipo um lutador de jiu-jitsu, e fiquei rolando com ele, e cadeira voando, cadeira de plástico. E eu orava, em nome de Jesus, cancela a tua força, o demônio ficava fraco. Eu ficava montado em cima dele, orando, vinha outro demônio, e ficava forte, me jogava no chão. E nós ficávamos ali, ele tentando me bater, eu me defendendo, agarrava ele, travava ele, ficava orando. Moral da história, chegou uma hora que eu tava dando um mata-leão nele, que assim, ó, com as pernas travadas, e aí o último demônio saiu. E ele falou bem assim, onde é que eu tô? Aí eu vi que só era ele. E eu agarrado nele, eu falei, ó, seguinte, você tá na igreja, você ficou possuído por um demônio lá na rua, você invadiu aqui, você me bateu, eu tô me defendendo, me deixa sair, me larga. Se eu te largar, você vai embora?
Eu vou sim, senhor. Se eu te largar e você me bater, eu vou te quebrar inteiro aqui dentro. Aí ele, não vou fazer nada, então vou te largar. Larguei ele assim, ó. Ele saiu correndo, fiz sinal pra minha esposa, pode abrir a porta. Ela abriu a porta, já tinha uns 10 irmãos na porta, tudo olhando. Ele saiu correndo, foi com tudo. Aí eu levantei, eu usava gravata naquela época, eu era muito jovem, tinha que usar gravata pra impressionar os crentes. Quanto mais velho você fica, você vai relaxando na roupa. Vocês vão ver daqui uns 5 anos, você não vende bermuda e camiseta pra pregar pra vocês. Quando é jovem, você tem que botar uns ternos para o pessoal te dar moral. Se é muito jovem, eles não te dão moral. Aí depois de velho, eles aceitam, não tem problema. Aí eu tava de gravata, eu arrumando, eu tinha um cabelo, mas feio demais, por isso que eu optei em ser careca, né? Porque o cabelo era muito ruim, tudo desdentado, descabelado. Eu arrumei aquele cabelo feio assim, arrumei aquela gravata, uma camisa verde, uma gravata cinza, uma coisa horrorosa. 20 anos atrás, na época devia ser bonito. Aí abri a porta e falei, entre irmãos, vamos cultuar a Deus. Os irmãos podem me ajudar a arrumar as cadeiras tudo virado naquilo. Terminou o culto à noite, eu falei pra minha esposa, foi minha avó que mandou esse demônio. Foi minha avó que mandou esse demônio. E aí eu peguei, orei, não é culpa minha, eu só orei. Eu orei e falei bem assim, em nome do Senhor Jesus, demônio que veio aqui hoje me afrontar, volta pra quem mandou e diz pra essa pessoa que você não vai voltar mais aqui. Porque toda vez que você vier aqui, você vai tomar uma surra. Em nome de Jesus, pode voltar. Orei antes de dormir. No dia seguinte, me liga o marido da minha avó. Minha avó era casada com o segundo casamento. Minha avó teve muitos homens. Meu avô Carlo, que é o nome do meu avô, foi o primeiro marido. Depois que ele morreu, minha avó teve muitos relacionamentos. Ele ligou e falou assim, tua avó tá aqui no hospital. Eu falei, ei, o que aconteceu? Tomou um tombo. Ela quer falar com você. Olha o tombo. Ela aguando plantinha, de pé, uma samambaia. O demônio não entrou num gato na casa dela? O gato não deu um tapa na cara de um cachorro guaipé que ela tinha? Mistura de um satanás com lobisomem. Sabe aqueles cachorros grandes? Sabe aqueles que tem que tratar na polenta porque na ração não vence? O gato deu um tapa na cara do cachorro e correu. E o cachorro correu atrás. E minha avó em cima de uma banqueta, aguando a samambaia, o gato passou por baixo da banqueta. Não, Satanás não. Levou a banqueta e a minha avó junto. Quebrou costela, quebrou a perna. Tadinha. Se eu não me engano, quebrou o cotovelo. Se quebrou todo. Aí o marido dela passou o telefone pra ela no hospital. Daí eu falei, oi vó, diga. Dela, machucou aí vó? Caiu? Quebrou alguma coisa? Quebrei. Ele começou a falar a lista. Quebrei costela, quebrei perna, quebrei cotovelo, quebrei tudo. Só sabe que fui eu, vó? Sabe que fui eu? Dela, eu sei. Eu falei, então para de mandar esses demônios, vó. Eu tô convertido, para. Vai ser pior pra senhora mandar isso. Passado 8 meses, a minha avó quis ir lá na minha cidade me visitar e conhecer a igreja. Foi uma luta. Passou mais 4 meses. A minha avó quis voltar lá naquela cidade. E ela entregou a vida dela para Jesus antes de morrer. Aleluia! Mas tive que amarrar o demônio que ela mandava. Aí Deus me deu um discernimento. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha que coisa louca. Eu vou dar uma receita de bolo para vocês, amém? Ninguém sabe. Eu vou dar uma receita de bolo para vocês. Olha a receita. Sabe o que é receita de bolo? É assim, ó, é a solução pronta. Você não precisa nem pensar muito. Hebreus 4:12, o texto você sabe de cor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Veja, a palavra de Deus é a Bíblia, ok? É a Bíblia, né? O que diz lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5? Que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. 3ª e 4ª geração é bisavô, avô, pai e o filho, não é? É isso. Então, se eu tenho alguma coisa me interferindo no mundo espiritual, pode advir do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, porque eu sou a 4ª geração. Mateus capítulo 10, verso 34, abra aí, tá vindo de cabeça, Mateus 10, 34, o texto diz assim, Mateus 10, verso 34, até o 37, se eu não me engano.
34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Olha que loucura. Hebreus 20, verso 5 fala que Deus visita o pecado do pai no filho. Jesus falando, palavras de Jesus, não vim trazer paz à terra, vim trazer espada, vim trazer divisão, veja a palavra espada, veja a palavra divisão, entre o homem e seu pai, a filha e sua mãe, laços de parentesco sanguíneo. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. E agora sim, volte para Hebreus, capítulo 4, verso 12, essa é a receita. E eu orando, e Deus foi me dando esses versículos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, veja, a palavra espada, e penetra até o ponto de dividir, veja a palavra dividir, estava lá em Mateus, alma e espírito, juntas e medulas. O que tem na medula óssea? Maior quantidade de linhagem cromossômica. É da medula óssea que você tira células tronco para tentar curar uma pessoa que está com leucemia, porque é o lugar que tem maior quantidade de DNA e de linhagem cromossômica. Ou seja, toda a linhagem do meu pai, do meu avô, do meu bisavô está na minha medula óssea. Você acha que o autor de Hebreus sabia química, física, biologia? Não sabia. Isso aqui é sabedoria de Deus. Deus revelou a ele que a Bíblia separa até a sua linhagem passada. Então eu pego aqui, olha, Êxodo 20, versículo 5. Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Mateus 10, 34 a 37. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha. Aí eu pego Hebreus 4,12, porque essa espada é a palavra de Deus, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Na medula tem a linhagem do cromossomo. Aí quando eu peguei esses 3 versículos, eu entendi que é só a palavra de Deus tem o poder de quebrar esses laços do passado que possam estar nos atrapalhando. Quando eu tive essa visão, eu fiz um ato profético, irmãos. Deixa eu pegar uma Bíblia que eu estou com um dispositivo aqui. A Bíblia está aqui, eu tenho várias Bíblias aqui dentro. Hoje em dia é mais prático. Eu peguei minha Bíblia em casa, e quando Deus me deu essa revelação, eu comecei a orar a Deus, irmãos, é estranho, tá? Mas foi o que eu fiz, foi o meu entendimento do momento. Eu comecei a fazer exatamente assim: Senhor, se a tua palavra é a espada, eu corto qualquer laço que eu tenho do passado com a minha família de satanistas. Eu comecei a cortar assim, ó, na cabeça, nos pés. Eu comecei a passar em mim. Eu falei: Senhor, eu quero cortar qualquer laço que eu tenha com a minha família satanista, com a minha família pecadora. Porque eu não permito que o diabo encontre em mim o acesso que for, por menor que seja, para conseguir chegar até mim, e por um deslize, todos nós pecamos, por um deslize, eu sofro as consequências do passado terrível da minha família. Porque é impossível a gente não pecar. E aí quando a gente peca, o diabo fala: pecou, deixa eu jogar uma praga em você. Eu não aceito isso. E naquele dia eu fiz essa oração, rompendo qualquer tipo de laço do passado, qualquer tipo de maldição hereditária. Eu gostaria de poder fazer essa oração com vocês hoje. Amém? Pastor Bonfante, sobe aqui comigo. Amém, Amém, irmãos? Fez sentido para vocês? Amém. Foi meio complexo, ou eu consegui explicar bem a linha de raciocínio? Foi legal? Foi bem? Porque às vezes o meu pensamento é muito rápido, e às vezes eu penso que... Minha esposa fala: olha, você tem que pensar mais devagar, porque às vezes as pessoas não estão acompanhando, porque eu vou fazendo um monte de ligações assim, e eu estou indo lá na frente e o irmão está lá no primeiro versículo ainda. Às vezes acontece. Então é legal você frear, falar: peraí, eu não entendi. Êxodo do quê? Freia, tá? Porque é importante que você entenda. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Deixa eu ver. Obrigada. Olha aí. Vamos orar. Deus é poderoso, irmãos. Quem tem família que não é crente? Família, vocês sabem se os seus avós, seus bisavós, tataravós, nós aqui, nós do sul, os irmãos do Nordeste eu não sei, mas Nordeste também, mas nós do sul, a gente teve muita matança aqui. Tem muita família aí, talvez você não saiba, mas quem sabe seu avô matou o vizinho para cair na terra e nunca contou, não é? O meu pai contava que os parentes ali em Palmas queriam comprar a terra do vizinho, a preço de banana, o vizinho não queria comprar, não queria vender, matava o vizinho, enterrava
na fazenda. Quando chegavam os parentes visitar o vizinho, eles apresentavam um documento falso, são dono do cartório, dizendo, não, ele vendeu e foi para Mato Grosso. Na época, todo mundo ia para Mato Grosso, para o Pará, naquela época, para a Amazônia. E, na verdade, o cara foi morto. Então, tinha muito crime que acontecia antigamente. E aí, essa maldição fica permeando a família. E a pessoa não se converte direito, aquele crente meio... Eu não quero que vocês fiquem magoados comigo quando eu falo sobre o falso crente, mas é um chamado para a igreja acordar para algumas realidades. A gente se torna muito religioso. A gente fica muito dependente do pastor, da campanha, da oração, da vitória milagrosa, da campanha que eu vou... A oração da proteção, a oração da prosperidade. A gente fica muito dependente disso e nós nos tornamos religiosos. E nós não buscamos Deus durante a semana. A gente cria algumas frases religiosas, tipo, tá amarrado, Deus me livre, ai que bênção. Mas isso não é ser cristão. Porque na hora que a gente precisa, de fato, viver a cristandade, a gente não vive. Então, irmãos, muito cuidado. Porque talvez nós estejamos sofrendo questões espirituais relacionadas à hereditariedade de forma real e que a gente pode ajustar sendo um crente melhor. Deixa eu orar por você. Se você puder pegar sua Bíblia, vamos fazer um ato profético? Glória. Se você não trouxe Bíblia de papel e trouxe a Bíblia no celular, passa o celular, irmão. É na fé mesmo. Eu trouxe esse negócio aqui. A minha Bíblia tá aqui, tá? Eu vou passar isso aqui. Minha Bíblia não é uma Bíblia, é um sabre de luz do Star Wars. Não é espada. Não, minha Bíblia é uma Bíblia. Não é uma espada, é um sabre de luz. Vamos lá, vamos orar. Pega sua Bíblia aí. Diga comigo assim, Senhor Deus, todo passado da minha família, de parentes sanguíneos, coisas erradas que eles fizeram contra Deus, aborreceram o coração de Deus, agrediram a santidade de Deus, e isso tem trazido mal sobre a minha geração. Deus, eu entendo que a tua palavra é a espada afiada de 2 gumes que separa o pai do filho, a mãe da filha, e traz discernimento sobre as coisas espirituais. Diga, sobre a tua palavra, eu cancelo qualquer legalidade maligna sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora corta aí com a Bíblia aí, corta do que você acha que tem que cortar. Não faz sinal da cruz com a Bíblia, irmão. Seu irmão cortando assim, ó, assim, ó. Amém? Eu declaro você liberto em nome do Senhor Jesus. E declaro sobre a sua vida prosperidade e bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.